Toca Livros e Universo dos Livros apresentam O Livro da Esquerda na Umbanda, de Janaína Azevedo Corral. Narrado por Sérgio Meneghello. A minha pombagira cigana e ovenca, ao meu Exu Tranca-Rua, ao seu Lalu e a todos os Exus que regem, abençoam e trazem riquezas para cada um de nós. Exu Mojubará Lonan Odara, Laroye Exu. Palavra da autora. Neste livro, eu tenho mais a agradecer que qualquer outra coisa. Este é meu 6º livro, e estou muito feliz que tenha chegado até aqui com o apoio da minha família, da Universo dos Livros, minha editora, e principalmente de todas as pessoas da religião que têm recebido minhas palavras de braços abertos e com muito amor e carinho. Esse é o fato de eu só ter o que agradecer. Tenho de agradecer aos orixás pela inteligência que me deram, à minha família pelo apoio e pela educação, aos meus professores e colegas que me ajudaram a construir um texto conciso e bem feito, e a todas as pessoas que até o momento colaboraram com a construção deste livro. Este esforço, esta necessidade de escrever sobre as religiões afro-brasileiras, especialmente nesta série sobre a Umbanda, tem sido um empreendimento valioso em termos de conhecimento. Quando você transmite o conhecimento que possui, tudo se torna mais claro. Esse ato de doar-se traz leveza. É por isso que agradeço. Toda e qualquer literatura só existe no momento em que o leitor influencia na escrita e faz o autor tomar o rumo necessário para continuar. Falando especificamente sobre o livro, este é mais polêmico que aqueles que eu habitualmente escrevo. É um livro que tenciona reunir todo o conhecimento religioso sobre um tema relacionado na Umbanda a entidades como Exu, Pombagira, Malandros e outros. Ele é polêmico porque dentre estas entidades estão as mais diversas manifestações da Umbanda. E neste tema se encontram as divergências. Por exemplo, entre a Umbanda e o Candomblé e a Umbanda e o Catolicismo. No Candomblé, como falaremos a seguir, Exu é um orixá. Sua natureza é divina. Ele rege a materialidade e a sexualidade. Já no catolicismo, tudo que é regido por Exu é classificado como pecado. Portanto, quanto mais próximo do catolicismo e do cristianismo, mais a figura do Exu e da Pombagira aproximam-se do diabo, o senhor de tentações e sortilégios. Essa discussão se estende de maneira indelével adiante. Este livro tenciona apresentar essa discussão, entender por que eles são chamados de esquerda por meio de fatos e não de achismos, e ainda fazer um breve índice das entidades mais conhecidas no Brasil. As palavras com que encerro esta sessão são as mesmas com que encerrei a das outras obras. Espero que este livro seja de ajuda para novatos, leigos, curiosos, sacerdotes e pesquisadores. E como autora, testemunha de que o melhor aprendizado vem com o diálogo, estou sempre à disposição do leitor. Qualquer tipo de comunicação pode ser direcionada a mim. janaina.azevedo@gmail.com ou ao site www.casadejanaina.com. Introdução. A condição de Exu na Umbanda, tanto para orixá quanto para como espírito, condiz com a figura do mensageiro, do povo de rua, e é bastante controversa. Nas casas mistas e na Umbanda de nação, ele é cultuado como orixá, mas na Umbanda tradicional é tratado como espírito, a serviço dos falangeiros, mas pouco evoluído, ligado à materialidade e ao mundano. Assim, esta é uma das entidades mais controversas, pois, dados o seu caráter de ação material e sua natureza fanfarrona e vingativa, Exu foi tomado em sincretismo pelo diabo. Essa associação fica explícita em trecho de canções como A porteira do inferno estremeceu, e o povo corre para ver quem é. É a rainha Pombagira. Seu tranca-rua
Sete Encruza e Lúcifer. Todos os nomes citados são relacionados a Exu e sua atuação, exceto o de Lúcifer, o anjo caído precipitado aos infernos no Gênesis da Bíblia Católica. Outro fator que colabora para essa visão são os instrumentos de Exu Orixá, o ogó, uma espécie de porrete com forma fálica, com o qual Exu protege as encruzilhadas e pune aqueles que violam suas normas, e os tridentes, associados com o tridente com o qual o diabo castiga as almas no inferno, mas que, na verdade, nada mais é que a simbologia dos caminhos de Exu, os milhares de caminhos para onde ele pode ir. Exu Orixá na Umbanda tem um culto muito restrito. As entidades que servem a seus fins, Exus de rua e pombagiras, é que acabam por realizar suas funções. Na Umbanda, não se manifesta o próprio Orixá, mas sim seus mensageiros, espíritos que vêm à Terra para orientar e ajudar. Quando incorporam, alguns se caracterizam com capas, cartolas, bengalas, masculinos, e saias rodadas, brincos, pulseiras, perfumes e flores, femininos, também chamados de pombagiras. Não é necessário, contudo, que os médios se valham dessas vestimentas e artifícios para Exu. Cada terreiro trabalha de uma forma diferente. Alguns centros uniformizam a roupa dos médiuns, onde todos vestem branco, por exemplo. Nota do autor. Para saber maiores informações sobre vestimentas de trabalho e atendimento na Umbanda, consulte o livro Tudo o que você precisa saber sobre Umbanda, volume 3, da mesma autora, por esta editora. Encontramos aqueles que creem que os Exus são entidades, espíritos, que só fazem o bem, e outros que creem que eles podem também ser neutros ou maus. No entanto, a maioria das pessoas, e até mesmo dos médiuns e dirigentes, não tem uma ideia muito clara da natureza da entidade, quase sempre por falta de estudo da religião. Os Exus não devem, portanto, ser confundidos com os obsessores. Apesar de ficarem sob o seu controle e comando, os espíritos atrasadíssimos na evolução e que são orientados por eles para a caridade e o trabalho do equilíbrio. Há algumas diferenças à maneira de ver Exu no Candomblé e na Umbanda. No primeiro, Exu é como os demais orixás, uma personificação de fenômenos naturais. Nota do autor. O Candomblé considera que as divindades, ou seja, os orixás, incorporam nos médiuns. Na Umbanda, quem incorpora nos médiuns, além dos caboclos, pretos velhos e crianças, são os falangeiros de orixás, representantes deles, e não os próprios. Já a Umbanda vê os Exus não como deuses, mas como uma entidade que busca iluminação por meio da caridade. Em síntese, o grande agente mágico de equilíbrio universal. É preciso dizer também que os trabalhos malignos, os tão famosos pactos com o diabo, para prejudicar seriamente algo ou alguém, por exemplo, não são acordos feitos com os Exus, mas com os quiumbas, que agem de maneira inescrupulosa e oculta e que não estão sob a orientação de nenhum Exu, fazendo-se passar por um deles, atuando em terreiros que não praticam os fundamentos básicos da Umbanda. Os Exus são confundidos com os quiumbas, mas esses últimos são, na verdade, espíritos trevosos ou obsessores, desajustados perante a lei, que provocam os mais variados distúrbios morais e mentais nas pessoas, desde pequenas confusões até as mais duras depressões. São espíritos que se comprazem com a prática do mal apenas por sentirem prazer ou por vinganças, calcadas no ódio doentio. Esses espíritos que usam indevidamente o nome de Exu procuram realizar trabalhos de magia dirigida contra os encarnados. Na realidade, quem está agindo é um espírito atrasado. É justamente contra as influências, o pensamento doentio desses feiticeiros improvisados, que entra em ação o verdadeiro Exu, atraindo os obsessores, cegos ainda, e procurando trazê-los para suas falanges, que trabalham visando a evolução. É necessário também falar um pouco sobre a pombagira, uma entidade feminina que trabalha na Umbanda na linha de esquerda e é quem tem, em sua atuação central,
a sexualidade e a magia. Sua natureza é bastante extrovertida e elas trabalham com seriedade e ética, sendo por vezes ainda melhores que os Exus para alguns assuntos, especialmente relacionados a casamento e família, já que não raro foram mães e filhas que aprenderam de forma dura a dar valor a isso. Por que esquerda? Por que falamos em esquerda na Umbanda? Qual a relação entre isso e as posições relativas com que o cérebro compreende as posições espaciais no mundo? A resposta é simples: tudo. Para falar disso, devo, como autora, relembrar uma situação interessante que vivi alguns dias atrás. Tenho uma ex-aluna. Já fui durante 11 anos professora de inglês, português e literatura, que tem uma priminha com uns 7 anos. Estava conversando com a Mariana e a priminha dela se aproximou perguntando: qual é minha mão direita? E a Mariana, desavisada: ora, Samantha, é a mão com que você escreve. Foi o pior erro que ela podia ter cometido. Mas Mari, a professora disse que eu escrevo com a esquerda, mas todo mundo diz que a mão direita é a mão com que a gente escreve. Então, como eu posso ter direita e esquerda na mesma mão? A história pode ser um pouco simplória, mas é o perfeito exemplo do que é a esquerda na Umbanda. Algo que as pessoas criam milhares de explicações comparativas, isto é, explica-se algo com base em outra, mas nunca conseguem explicar conceitualmente ou por definição. A associação do termo direita e esquerda à Umbanda, assim, pode ser interpretada de 3 formas: a humana, vinculada ao uso da direita e da esquerda, e as implicações religiosas disso, a histórica e a política. No âmbito religioso, contudo, havia outros tipos de implicações. Se durante uma missa católica uma pessoa fizesse o sinal da cruz com a mão esquerda e não com a direita, ela era uma bruxa, estava saudando o demônio e não a Deus. Se um padre abençoava o pão e o vinho com a mão esquerda, aquela era uma missa negra e aquele sacerdote tinha vendido sua alma ao demônio. Se, ao confessar ser uma bruxa, uma mulher utilizasse a mão esquerda, ela tinha mentido para se salvar e estava ainda com o demônio em seu corpo. Era praticamente aceitar uma sentença de morte. Esse tipo de mitologia se propagou. No catolicismo popular, por exemplo, isso se deu origem a casos peculiares. Um deles, diretamente relacionado a isso, relata que com certas partes do Brasil, um dos nomes do diabo católico seja o canhoto, remetendo à sua natureza de esquerda. Embora essa explicação pareça a muitos a mais plausível, há também alguns fatos históricos que remetem ao uso do nome esquerda para as entidades como Exu, Pombagira, malandros e outros. Como falamos em política, a esquerda é aquela que defende mudanças radicais para criar uma sociedade mais igualitária. No entanto, entender o que significa uma sociedade igualitária é algo mais complexo. Para a esquerda, o Estado, como representação coletiva, deve ser forte. Deve haver igualdade de renda, por meio da intervenção do Estado na economia, se necessário. E a vontade do povo deve estar acima da lei. Já para a direita, a economia deve seguir de acordo com as necessidades de mercado. Liberalismo econômico baseado nas leis da oferta e da procura. O Estado existe para orientar e não para decidir. Assim, cada indivíduo é responsável por si e a lei sempre está acima da vontade do povo. As consequências religiosas disso são diversas. A esquerda é vista como mais controladora, intervencionista, capaz de fazer coisas extremas e de julgamentos muito mais radicais. Para a esquerda, então, haveria causa e consequência. Se você faz algo, deve pagar por isso, enquanto a direita, aparentemente, é mais consoladora. São muitas as implicações e as similaridades com os alinhamentos políticos. Para entender melhor como na política esse termo foi cunhado, basta saber que ele surgiu durante a Revolução Francesa, em referência à disposição dos assentos no parlamento. O grupo que ocupava os assentos à esquerda apoiavam as mudanças radicais da Revolução, incluindo a criação de uma república e a secularização do Estado.
isto é, distanciamento da igreja, mantendo o Estado laico e a religião livre. Mais tarde, surgiu um conceito distinto de esquerda política no movimento que ficou conhecido como a Revolta dos Dias de Junho, em 1848, quando falar de esquerda passou a definir vários movimentos revolucionários na Europa, especialmente socialistas, anarquistas e comunistas. Em todos os casos, a esquerda sempre é a parte mais controversa, polêmica e complexa da questão. Geralmente é associada a mudanças, quebra de paradigmas, de conceitos e de dogmas, entre outras coisas. Na Umbanda, isso não é muito diferente. A esquerda e a evolução espiritual. Tempos atrás, escrevi um artigo denominado Controvérsias sobre a Incorporação. Entidades, orixás, reminiscências do cristianismo e as relações com os seres humanos, no qual acabei discutindo o papel das entidades que incorporam na Umbanda. Prioritariamente, minha discussão se encerrava entre orixás e entidades da chamada direita, mas os mesmos valores podem e devem ser discutidos no que tange à esquerda. Adaptei o artigo e confeccionei esta parte do livro a partir dele. Muito se discute sobre que tipo de entidade vem à Terra. Alguns dizem que são as entidades mais evoluídas. Outros dizem que são aquelas que estão começando a entrar no nível do divino. Já nas crenças africanas, acredita-se que o processo de incorporação é feito pelos deuses, pelos orixás, pois no momento em que nascemos, a energia deles passa a habitar dentro de nós. As negativas, debates e embates acerca desse assunto geram as mais diversas controvérsias, que vão desde o papel das entidades e dos orixás à sua forma, até as suas relações hierárquicas. Um bom exemplo disso é a seguinte citação retirada da internet. Os caboclos, pretos velhos e crianças que fazem parte da chamada corrente astral de Umbanda trabalham dentro de uma das 7 linhas de Umbanda. Os caboclos que trabalham nos terreiros são das seguintes linhas. Orixalá, estes não incorporam, somente passam vibrações. Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Os pretos velhos são da linha de Iorimá e as crianças da linha de Iori. Nos terreiros em geral, trabalha-se com protetores de 5º, 6º e 7º grau. Para se trabalhar com guia, 4º grau, é exigida muita experiência e devoção por parte do médium. Raras, praticamente impossíveis, são as incorporações de orixás menores, 1º, 2º e 3º grau, que necessitam de um médium muitíssimo preparado, corrente mediúnica segura, um terreiro limpo no físico, astral e mental, e ausência de obsessores, até mesmo vindo da assistência. É impossível a incorporação de orixás maiores. Trechos deste artigo revelam algumas visões recorrentes e comuns à Umbanda, que além de gerarem grandes preconceitos com relação a outras religiões, especialmente de matriz africana, generalizam fatores que não podem ser generalizados. Um primeiro problema é caracterizar entidades de acordo com a linha e não de acordo com outras circunstâncias, como a natureza do médium, que tipo de missão aquela entidade tem, qual o tipo de vibração que é da própria natureza da entidade, etc. No caso da esquerda, o problema torna-se ainda maior, porque esse tipo de pensamento, aliado à natureza que Exus e Pombagiras regem, faz que eles sejam tomados por quiumbas, entidades sem qualquer iluminação e até mesmo baixas e sem moral, ética ou valores, quando, na verdade, as entidades à esquerda na Umbanda são espíritos em busca de evolução e compromissados com a espiritualidade superior. Eles trabalham no âmbito do perdão e da misericórdia, e suas regências estão relacionadas à ação e à reação, à fé e ao caminho do equilíbrio, assim como qualquer um preto velho ou caboclo. A exemplo disso, tomarei o Exu Veludo para exemplificar como analisar essa entidade e entender sua atuação, sua relação com os orixás e o médium e a maneira como ele se manifesta.
Esse Exu vem normalmente em filhos de Xangô, mas também pode se manifestar em filhos de Ogum, diferindo um pouco em seu ponto, mas com características muito semelhantes. Seu ponto tem características muito importantes. São 3 tridentes curvos na parte de cima do meio do círculo do ponto, demonstrando a finesse de sua riqueza associada a Xangô. Dividindo ao meio 2 tridentes retos, símbolo dos caminhos da rua. Na base, uma espiral, mas não única. Há mais 2 menores na parte de cima do círculo. Elas são uma das representações da coroa, da realeza, também proveniente de Xangô. Uma cruz do lado esquerdo do ponto, mostrando que é um Exu ligado, em geral, à morte e às demandas do espírito, pois Xangô abomina a morte. Seu mensageiro o defende dela. E um nó desatado do lado direito, mostrando as demandas vencidas, porque as quais prevalece seu poder. Em geral, seu ponto é: Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada. No terreiro de Umbanda, sem Exu não se faz nada. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Na minha encruzilhada, eu sou Exu veludo. A resposta: ninguém pode com ele, ele pode com tudo. Lá na encruzilhada, ele é Exu veludo. Como se pode ver, o ponto confirma precisamente aquilo que foi escrito no ponto riscado. Não é tão completo, pois certas informações só devem chegar a quem precisa sabê-las e não a quem quiser ouvir. Assim, basta analisar o ponto para ver que ele vence na demanda e na encruzilhada ou no terreiro. Ele fala em nome de Xangô. Por último, seu brado costuma ser intenso, como o de Xangô, terminando numa grave gargalhada. Seu nome também mostra sua realeza, a quem ele representa e de quem é mensageiro. Sua indumentária, em geral, é uma capa de veludo vermelho, vermelho da realeza, herdado de Xangô, recobrindo o peito nu. Por vezes, também pede uma cartola. É um dos poucos Exus que pede para não ser servido com marafo, mas com gin e, por vezes, uísque. São notórios os traços da boemia requintada em seus gestos e atos. É sempre muito conquistador e gentil com as mulheres. Traz em suas mãos um tridente curvo e, por vezes, um oxê de seu orixá Xangô na outra mão. Tudo isso mostra quem ele é e fornece a segurança a seus atos. Como este, existem tantos outros casos. Como podemos ver, há pequenos fatores que, uma vez identificados, ajudam a perceber a real natureza de uma entidade que desenvolve, em conjunto com um médium, seu trabalho mediúnico. Esses fatores podem ser resumidos em algumas perguntas. 1. A que orixá aquela entidade... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.